Pessoal, primeiro, obrigado pela presença, pela disponibilidade. Acho que está todo mundo ansioso aqui para beber um pouco aí do conhecimento de vocês. Mas assim, do que a gente viu até agora, o que vocês acham que são os principais riscos assim para as empresas? Né? Varandas que já está debruçado sobre o tema, Peroba né, pela empresa, Peroba que está ajudando várias empresas aí a passarem por essa jornada. O que vocês acham que são os principais riscos que a gente já vislumbra? Quer começar, Varandas? Posso começar sim. Primeiro, bom dia a todos. É uma satisfação poder compartilhar um pouco aí da nossa experiência, os desafios que eu acho que são comuns a todos, né? Agradecer o Vettel pelo convite, toda a equipe do B360, a Thalita, nossa BP, nossa parceira, a equipe da Ipiranga, que está aqui também hoje representada com alguns colaboradores, Isaías, os meus parceiros aqui de mesa, né, o Peroba já conhecido há algum tempo também. E quando a gente olha para a reforma, a gente tem alguns pontos que se destacam. Eu acho que o primeiro ponto é que a reforma é uma realidade. Né? A gente até um tempo atrás, e quando a gente conversa com os nossos VPs, com a nossa diretoria, com os executivos da companhia, até eles, nós tínhamos dúvidas sobre a reforma, em que momento que ela entraria, como ela seria discutida, mas agora não volta atrás. Né? Cada vez que a gente escuta os representantes do governo, cada vez que a gente escuta os nossos representantes, sejam de associações, os nossos colegas, né? A gente vê que agora é a hora de a gente sair dessa inércia, né? E construir um discurso que mostre para a nossa liderança o quanto é importante o investimento, o projeto, a organização da companhia, a reorganização da companhia, né? A gente não está vivendo só exclusivamente uma mudança na área tributária, mas a gente está vivendo um momento que a gente reorganiza a área financeira, a área de controladoria, a área jurídica, a área de processos, a área de operações. Então, nós, como responsáveis pela área tributária, conseguimos divulgar, né, disseminar dentro das nossas companhias essa visão que, olha, a reforma tributária está à nossa porta, a porta já foi aberta e nós somos a equipe, os responsáveis por implementar isso dentro da companhia. Então, para mim, esse é um dos grandes desafios, levar essa mensagem para a alta liderança. Dentro da Ipiranga foi uma construção complexa, né, mas conseguimos evoluir nisso. Né? Então, eu acho que hoje, primeiro, essa mensagem de que é uma realidade. Segundo, como levar essa mensagem para a alta liderança. E terceiro, que nós, como líderes da área tributária, somos os gerenciadores, os executores, quem deve motivar e propagar isso dentro das nossas companhias. Vamos lá. Primeiro, uma alegria estar aqui. Agradeço demais o convite, Isaías, Varandas. É um prazer falar com vocês sobre o tema. Eu também estou me sentindo um ET, acho que só eu estou de gravata aqui no evento. Vocês sabem que ainda eu tenho esse problema de ter que advogar, então eu vou sair daqui e vou fazer uma sustentação oral, então não tenho opção. A minha especialidade hoje, eu me dedico à tributação de tecnologia. Quando eu tenho com meus clientes, eu me desarrumo, coloco outra roupa, dificilmente eu vou assim, mas como eu ainda tenho muita coisa contenciosa, vou muito para o tribunal, então às vezes tem que colocar gravata. O ponto mais importante que eu queria destacar para vocês, eu acho que é em relação realmente ao envolvimento da companhia. Eu estou envolvido com reforma tributária há pelo menos 20 anos. Eu participei de um projeto no segundo mandato do Lula. Importante todo mundo saber, o secretário de reforma naquela época já era o Benarapi. Eu tive um envolvimento muito grande, eu era assessor do Mabel, que era o relator da reforma, fui para o CDE negociar modelo de IVA, e depois, na retomada do CICIF e do NEF aqui, eu acompanhei isso muito de perto, ajudei a construir a reforma. Então, a gente está vivendo um momento especial, mas as empresas, de fato, nem todas elas prestaram atenção para o nível de transformação que é essa discussão. Estou soltando um artigo, vai sair nos próximos dias, que o título é o seguinte: reforma tributária não é um tema só do departamento tributário, é do CEO da companhia. Enquanto as companhias não entenderem isso, elas vão ter problemas seríssimos. Está num momento que com meus clientes eu não discuto mais as regras, eu discuto impactos. Sobre todas as perspectivas, financeiro, operacional, logístico, fornecedores, benefício fiscal, tem que aditar, não tem que aditar, vou perder. As empresas que têm mais benefício vão ser as que mais têm que ter cuidado, porque os benefícios são o que geravam os resultados. Então, assim, tem uma série de aspectos muito, muito relevantes. Mas para fazer uma resposta direta para a sua pergunta, é com que eu devo me preocupar agora? Em primeiro lugar, em me organizar, arrumar budget necessário
para ter o dinheiro suficiente para poder contratar alguma coisa organizada em termos de projetos. Muitas empresas estão contratando, evidentemente, boas ferramentas para fazer análises e mapas de risco. E um comitê tributário, acho que para acompanhar, um comitê de decisão para acompanhar essas coisas todas. Mas se eu tivesse que prestar atenção em uma coisa, eu tomaria cuidado com os sistemas. Uma companhia para porque não consegue emitir nota fiscal. Então, a minha prioridade número 1, quando eu vou conversar com os clientes, é sistemas, em primeiro lugar. E as outras coisas em paralelo. Mas sistemas não pode errar. Em termos de timing, que eu acho que é outro aspecto importante, eu tive um congresso semana passada com o Bernard Api, depois fiquei almoçando com ele, conversei muito com ele, e eu acabei de voltar de Trancoso, está tendo um grande congresso de direito tributário em Trancoso. Eu fiquei no painel final da reforma tributária, e estava lá o Mombelli, e estava lá o Rony Peterson também. Depois a gente conversou bastante sobre isso. Eu diria, primeiro agora, sistemas para se preparar para conseguir soltar a nota fiscal no momento da virada, mas se a regulamentação for demorando, talvez esse negócio a gente vai ter mais um ano de respiro. Acho que todo mundo aqui tá torcendo por isso aí. Assim, o que vocês acham que, né, do que ainda tem de indefinição, desses pontos, o que você acha que mais pode causar insegurança jurídica? E aí queria ouvir do Varandas também depois. Acho que primeiro, muitos clientes estão perguntando, acho que a questão da nota em primeiro lugar, porque a nota gera muita insegurança. Você não consegue soltar ela de maneira adequada, no momento certo, com as descrições corretas, você mata o negócio, a área comercial fica prejudicada, né? Então, esse é um aspecto de bastante insegurança. Vamos ver se as notas técnicas começam a evoluir, mas o problema é que o município, que também domina o assunto pelas notas fiscais eletrônicas, os municípios estão resistindo muito para entrar nesse barco. Então, a gente não sabe ainda, por exemplo, se a gente vai ter um regramento conjunto. Então, pode ser que por mais 1, 2 anos a gente nem consiga, do ponto de vista político, um alinhamento. Então, a gente está num momento bastante tenso sobre a emissão do documento fiscal. O segundo aspecto, acho que são regras de implementação. Eu vou dar um exemplo de coisas que eu vivo, especialmente nas companhias que eu examino mais. Split payment é uma coisa muito importante, porque a gente não tem todas as regras bem detalhadas sobre split, vai matar a caixa, vai sair, vai impactar uma série de situações. Eu vou dar alguns exemplos bobos, mas, sei lá, várias das empresas de tecnologia que eu atuo têm várias situações de pré-pagamento. Pré-pagamento, eu ainda não sei se paga ou não paga na hora que eu estou fazendo o primeiro. Isso é depósito ou é efetivamente pré-pagamento? É um depósito para algum momento ser capturado pela empresa ou não? Só isso já define o preço do produto. Então, se eu não tenho isso bem explicitado, com os códigos corretos, como é que eu vou fazer para soltar a nota? É um problema muito sério. E eu acho que outro aspecto bastante relevante é quais as medidas que as empresas têm que tomar. Eu estou falando, por exemplo, com muitas plataformas internacionais, a gente tem a questão do cadastro para continuar a operar, a gente não tem nenhuma informação sobre o cadastro. Ou qual o nível de cadastro que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer cadastro? Vou ter que fazer emissão de nota fiscal, mesmo estando no exterior? É um cadastro simples, é mais complexo? O governo não está abrindo o jogo. Talvez um outro ponto que vale a pena mencionar, nas minhas conversas lá com o Rony, ele sabe que eu atuo muito para as empresas de tecnologia, ele colocou à disposição para receber as associações. Ele não quer falar com as empresas individualmente, no limite eu acho que fala, mas ele não quer falar porque ele quer as empresas representando os diversos setores. Mas o que ele gostaria de receber são exemplos internacionais dessas situações de implementação de IVA no mundo e que o Brasil pudesse adotar. Acho que a Receita não tem condições agora de pesquisar isso em todo lugar. Então, acho que toda empresa que tiver um use case complexo, é isso que eu estou tentando fazer com meus clientes, que a gente tem exemplos internacionais mais simples, melhores, já mais bem regulamentados, acho que é a hora de tentar algum tipo de reunião, ou com o Mombelli ou com o Rony Peterson na Receita Federal, porque eles estão, nesse momento, querendo receber informações e dados nesse sentido. Legal. Varandas, quer complementar um pouquinho o que você enxerga? Sim, com certeza. Eu acho que o split payment nesse momento, quando a gente chega para a alta liderança e comenta um pouco sobre os impactos que isso pode ter no nosso fluxo de caixa, isso é um grande argumento para vocês utilizarem no momento que vocês forem apresentar os impactos da reforma tributária, né? Imaginar que a gente pode ter um período aí de 90 dias para receber efetivamente, né, esse saldo de crédito que vai ser apurado até agora pelos bancos ainda, né? A gente vai escutar. Eu adorei a ideia de trazer alguém da Associação de Bancos, enfim, do Bacen, para poder comentar um pouco, porque está todo mundo muito curioso, né, de como que os bancos vão gerenciar isso. Isso foi a principal pergunta dele. Mas, poxa, mas os bancos não conhecem de fiscal, de tributário, como que eles vão receber essa informação? Então, são as grandes perguntas aí que surgem, né? Mas quando a gente enxerga o possível impacto
no fluxo de caixa da companhia, a possibilidade de você ter que aguardar isso ser com base nos seus sistemas, com base na sua escrituração fiscal, você fez uma escrituração adequada, você conseguiu entregar a obrigação acessória e efetivamente o banco recebeu isso de forma adequada para poder fazer a apuração, o NET, isso gera uma preocupação relevante. Aí a gente volta para a questão dos sistemas, a questão dos processos, que a gente já tem que começar a rever isso, já começar a olhar, já ter um olhar para o futuro, de como que isso vai impactar, o que, que eu preciso mudar no meu recebimento fiscal, o que, que eu preciso sentar com os meus parceiros que trazem as ferramentas, seja meu RP, seja minha ferramenta de recebimento fiscal, né? Porque tudo isso vai impactar nessa gestão. Tá? Eu acho que esse foi um grande argumento, foi onde eu consegui sensibilizar muito, né, todo o board da Ipiranga. Né, quando a gente trouxe essa questão do impacto financeiro, foi, acho que, o que mobilizou de forma mais... Eles se sensibilizaram mais, né, com essa mensagem da reforma tributária. Então, acho que esse é um dos pontos muito sensíveis. Eu acho que outro ponto que, para nós, é um ponto que, a todo momento, existem perguntas, e mesmo assim, infelizmente, a gente não tem todas as respostas, são com relação aos créditos fiscais, né? Empresas credoras, tal como a nossa atividade, que é uma atividade que gera muito crédito fiscal, e isso não só federal, mas estadual, nos diversos estados. Isso é uma discussão que a gente já está, né, tentando esclarecimentos e ainda existe uma lacuna. Eu acho que a gente vai no mesmo sentido aí de ter respostas bem próximo, né, de todo esse período de transição que vai acontecer, mas o que nós temos feito dentro da Ipiranga? A gente tem se dedicado muito a tentar liquidar o máximo possível de créditos antes da reforma tributária, antes do momento ali de 1º de janeiro de 2027, porque efetivamente a gente tem regras pré-estabelecidas, e não vou entrar nelas porque vocês conhecem muito bem, mas será que essas regras vão ser seguidas? Essa é a grande pergunta. Será que o governo vai conseguir implementar isso a tempo? Será que esse fluxo de caixa vai funcionar? Então, eu acho que a gente tem todo um trabalho anterior a isso, eu acho que não só com sistemas, mas dentro das nossas áreas tributárias, dentro das nossas áreas de planejamento, voltando com as nossas áreas operacionais e comerciais, revendo planejamentos, revendo operações geradoras, porque ainda é uma incerteza. E eu sei que todo mundo aqui, tal qual a Ipiranga, a gente está falando de valores muito expressivos. A gente falando de bilhões, milhões. Então, para mim, são 2 pontos que, quando a gente olha para o negócio, são pontos bem relevantes, tá, Isaías? Legal. Não sei se quiser complementar, fica à vontade. Talvez um ponto de atenção em relação ao próprio funcionamento do split. Agora, não existe muita dúvida que a gente tem, hoje em dia, técnicas e ferramentas adequadas para fazer split. Eu acho que várias das entidades de pagamento já aplicam o split na prática. Então, é engraçado porque eu ouço por aí, não sabemos se o sistema vai funcionar. Gente, nós temos sistema para fazer split. O problema não é esse. O problema do split é uma dúvida jurídica, técnica de interpretação da regra, e aí a construção do sistema a partir disso. Estou dizendo isso por quê? Nas próprias discussões das entidades de pagamento, hoje em dia está todo mundo reunido, debatendo junto ao governo como isso deveria ser aplicado. Tem boa parte do mercado, especialmente as grandes instituições financeiras, que está dizendo o seguinte, escuta, eu não tenho que fiscalizar nada disso. Caiu o dinheiro na conta numa transação, faz o split, pega o dinheiro, e tem uma regra que foi incluída lá. Se tiver pagamento em duplicidade, você devolve em 3 dias. Se o governo devolver em 3 dias, vamos ver, mas tem uma previsão para devolver em 3 dias. Então os bancos falam, não querem olhar para isso, gente, problema é meu, eu não vou ficar responsável por checar microtransação todo dia. As entidades de pagamento, por outro lado, que estão muito mais ligadas aos marketplaces e fazem transação com eles e são parceiros, falam, gente, isso não pode acontecer. Pagamento duplo vai matar esse negócio. São microtransações e às vezes os valores são pequenos. Como um pagamento duplo vai devolver em 3 dias? Então, e aí está todo mundo voltando para as regras do PLP para falar, mas o que diz o PLP? Então, mesmo nós, no escritório, a gente tem sido contratado para fazer alguns pareceres jurídicos importantes para definir qual a melhor interpretação dessa regra. E essa questão ainda não está bem alinhada. Até que se alinhe, você não consegue construir o sistema a partir disso. Então, é mais complexo do que a gente imagina. Porque o problema não é de ferramenta, mas o problema é de entendimento sobre qual é a regra. Perfeito. E acho que falando até com o tema, né, de duplicata, porque tem uma complexidade nisso também, né? Porque imagina que você é um financiador que comprou uma duplicata de um fornecedor de R$1.000 e no final o valor que você vai receber você não sabe, né? Porque vai depender de quanto crédito o fornecedor tem ou não. Então,
Acho que tem uma série de pontos ainda em aberto a serem definidos. Né? Bom, aí eu acho que tem um outro ponto também, Varandas, na linha do que você trouxe aí dos créditos, né? Com o fim dos benefícios fiscais de ICMS, né? E a redistribuição via Fundo Nacional, né? Como é que as empresas podem repensar os seus incentivos, né, e decisões de investimento regional, assim, porque imagino que decidir onde investir deve ser uma questão importante lá para Ipiranga, né, e para várias empresas também que têm atuação nacional. Como é que vocês estão vendo isso? É um cenário complexo mesmo, porque quando a gente olha, nós somos uma empresa que efetivamente a gente tem atividade em 24 estados da federação, né? E toda a transição de combustíveis pelo Brasil hoje ela passa por um planejamento, né? Desde dos investimentos, seja a construção de uma base, seja a expansão de qualquer tipo de investimento. Hoje, qual é a empresa que não olha qual é a possibilidade de algum benefício relacionado a ICMS, algum benefício federal, né? Então, para a gente é bem relevante. Eu acho que eu volto muito no início do meu discurso, quando eu destaquei a importância da gente repensar a empresa, repensar o negócio do futuro, né? Sentar com o pessoal de planejamento, sentar com o pessoal de controladoria, sentar com o pessoal de finanças, com o pessoal de engenharia. Eu acho que a reforma tributária ela traz uma provocação para o futuro das nossas empresas. Então, assim, praticamente a gente repensar os negócios, repensar os investimentos, os impactos. Né? A gente tinha muitos investimentos na região norte, nordeste, que dependiam de benefícios relevantes. Né? Alguns, eu não vou nem entrar na discussão se são válidos, se não são, se são bons ou não são. Acho que aqui não é o momento disso, porque se a gente for entrar nessa discussão, aí a gente vai passar horas aqui, mas com certeza investimentos que seriam feitos em regiões hoje que a gente olha que o investimento era relevante em razão de algum benefício fiscal, com certeza a gente está repensando isso, né? Então é um momento da gente sentar, efetivamente pegar a calculadora, né, pegar as nossas planilhas, os nossos sistemas e refazer os cálculos, porque com certeza isso tem um impacto relevante. Quando a gente olha para o negócio em si, até mesmo o fluxo de entrada, a gente trabalha hoje com fluxo de produto importado e a gente trabalha com fluxo hoje de produtos vindos de refinarias. Esse fluxo de produtos que antigamente entravam por determinados estados, né, aproveitando alguns benefícios, algumas até questões estratégicas referentes a ST, referente à questão de olhar o meu investimento logístico, hoje o meu investimento de infraestrutura, hoje ele passa muito mais pela questão logística. Eu acho que nesse ponto é super positivo, porque a gente tira esse caráter, às vezes, da empresa só olhar a possibilidade também de o benefício fiscal ser o resultado da operação e olhar a questão logística. Então, nesse ponto, a gente tem um grande ganho. Acho que isso aí traz... e isso não tira o valor do profissional da área tributária. Isso que é interessante, porque a gente assume diversas outras responsabilidades, inclusive na parte logística. Tá? Mas, ao mesmo tempo, traz uma equiparação, traz em pé de igualdade as empresas. Eu não vou olhar que efetivamente o produto vai entrar por A ou B para eu ter algum tipo de benefício sobre o resultado da minha operação. Né? Isso é um diferencial. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto, quando a gente olha para essa questão de benefício e incentivo, eu acho que é super relevante a gente olhar assim. Legal. Quer complementar? Eu adoro esse assunto dos incentivos, porque, primeiro, ele está acabando. Então, a gente precisa pensar bem para tentar tirar o máximo proveito disso enquanto ele ainda existe. Está acabando para quem não está na Zona Franca, né? Zona Franca é uma das coisas mais engraçadas que tem. Lá no Congresso de Trancoso, a gente falava muito sobre isso. Zona Franca foi uma tensão política ali, um arranjo político, uma organização que a gente sabia desde o início que ia ser muito complicado.